CRB jogando fora de casa perdeu por 1-0 para o Mirassol, em um jogo que fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol do Mirassol foi assinalado por Della Torre, aquele mesmo ex-CSA, no finalzinho do segundo tempo. E com o resultado, o CRB segue na 17ª colocação da tabela, somando apenas 13 pontos. Já o Mirassol ocupa a 6ª posição com 22. Após a partida, o técnico do CRB, Daniel Paulista, falou com a imprensa. Que é um adversário muito perigoso, que tem, né, na sua característica este jogo apoiado, né, de muita troca de passes em ataque ao espaço. Nós precisávamos de linhas mais baixas, né, um meio campo mais fortalecido, então por isso que nós optamos pela entrada do Heron, para ter um lado esquerdo mais forte, onde é o lado mais agressivo da equipe do Mirassol, né, com o Lucas, com o Negueba e com o Danielzinho caindo por ali. E a entrada do Caio no meio campo também para fortalecer a marcação, porque são jogadores extremamente técnicos, que precisam da bola, que gostam da bola e que a gente tentaria bloquear, né, essa trama de passes deles, né, no setor de meio campo, para naturalmente, quando tivermos a bola, tentarmos também incomodar o adversário. Acho que o primeiro tempo, o Mirassol, os primeiros 20 minutos pelo menos, foi bem melhor assim no jogo, no sentido de ter essa posse de bola que nós já imaginávamos, né, com trocas de passes, com muita movimentação, com muita dinâmica de troca de posições. Isso dificultou em boa parte desses minutos do primeiro tempo, mas a partir ali dos 20, 25 minutos, a RB começou a se encontrar no jogo, começou a sair um pouco de trás, principalmente quando recuperava essa posse de bola, e começou a ser também perigoso. Tanto é que o Léo Pereira teve pelo menos 2 escapadas pela direita, né, obrigando o Muralha a fazer defesas, né, e nós até tivemos ali escanteios, algumas outras situações de terço final de campo que também poderíamos ter aproveitado melhor. E acho que até terminamos o primeiro tempo de uma forma com o jogo mais controlado, inclusive, na minha visão, sendo até melhor que o adversário no sentido de ter mais o controle das ações. Segundo tempo, acho que o CRB voltou já desde o primeiro minuto, controlando muito bem a partida, não sofreu no segundo tempo. Não me lembro de o Matheus Albino ter feito, né, nenhuma grande intervenção, né? Nós controlamos bem o jogo, pelo contrário, eu acho que sempre fomos mais perigosos, acho que estávamos até na minha opinião, uma condição até de fazer o gol, né, e conseguir o resultado que poderíamos alcançar. Mas infelizmente, mais uma vez, nós falhamos, né, no finalzinho do jogo, nos últimos minutos. É uma situação que vem acontecendo e nos deixa extremamente preocupados com isso, e é uma situação que nós vamos ter que fazer uma reflexão, pensar em tudo que tem acontecido nesses jogos que nos últimos minutos a equipe tem oscilado, tem falhado e tem comprometido em muitos resultados, principalmente fora de casa. Foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o próprio Ceará fora de casa, foi assim contra o Brusque agora na última rodada, e hoje mais uma vez. E com certeza isso impacta em termos de resultados, né? Nós assumimos a realidade hoje da situação, temos que ter tranquilidade, mas fazer a reflexão necessária para buscar as alternativas para reverter a situação que estamos hoje. A próxima pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, como explicar o time ser tão inofensivo jogando fora de casa? Olha, eu não vejo que o time foi inofensivo. Eu acho que nós tivemos uma postura hoje mais defensiva, isso nós assumimos isso, porque acho que precisávamos mudar para tentar um resultado diferente, de jogar em transição, jogar em bolas recuperadas e também em função da qualidade que o adversário tinha. Era uma estratégia montada, acho que na maioria do tempo surtiu efeito, mas como eu disse na outra resposta, eu acho que o gol no final ele comprometeu demais a atuação da equipe no sentido de controle de jogo, de jogar aqui dentro e não sofrer como os adversários que o Mirassol sempre enfrentou aqui sofreram. Infelizmente nós não conseguimos um resultado diferente. Salientar a péssima arbitragem, né, que após o jogo veio nos pedir desculpa pelo gol anulado, né, que apitou antes do desfecho da jogada, e nós revemos o lance, inclusive, e o apito acontece após o cabeceio do alemão. Então, assim, um erro grave, né, num gol legítimo da equipe do CRB.
que nos dificultou, né, dentro da partida, nos jogos tão difíceis, né, você mais uma vez sofrer com o erro de arbitragem, isso dificulta demais, né, mas temos que lutar contra isso também. Acho que é um erro grave, não costumo dizer sobre a arbitragem, mas acho que hoje tem que ser salientado, né, que o árbitro nos pediu desculpa pelo erro num jogo onde existe VAR, onde tem ali o suporte eletrônico para se rever, mas infelizmente isso não foi aplicado na prática dentro do jogo e nos prejudicou bastante dentro da partida. Pergunta do Matheus Guimarães na rede. Daniel, o time do CRB não demonstra alternativas para criar novas maneiras de jogar bem e surpreender os adversários e acaba sendo um alvo fácil para as vitórias dos clubes mandantes quando atua fora de casa. Você enxerga ou entende que o CRB deu uma estagnada no seu futebol? Eu acho que nós tivemos uma queda de rendimento, eu enxergo. Agora, não vejo que nós estagnamos na maneira de jogar. Eu acho que a equipe tem alternado a maneira de jogar, em termos até de posicionamento, até em troca de jogadores, para tentar buscar alternativas que possam fazer a equipe voltar a apresentar um futebol mais envolvente, mas infelizmente isso não está acontecendo. Claro que nós temos que, nesse sentido, repensar, analisar, né, o que nós temos à disposição para a próxima partida, principalmente, que é um jogo dentro de casa, e nós vamos ter que buscar esses pontos perdidos fora, dentro de casa, para sair primeiramente dessa situação, que é uma situação que nos deixa muito incomodados, mas que confio e acredito que temos total condição de reverter. Pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Daniel, por que demorou para fazer as alterações? Acho que as alterações elas demoraram a acontecer porque a equipe que enfrenta o Mirassol, com a capacidade que o Mirassol tem de qualidade dos seus jogadores, de movimentação do seu meio campo, nós estávamos muito bem encaixados na marcação, né? Não deixando o Mirassol criar alternativas, principalmente no segundo tempo. Nós tínhamos o jogo sob o nosso controle. É claro que nos faltava também um pouco mais de ímpeto ofensivo no terço final do campo, mas não sofríamos também dentro da partida. Quando nós íamos ali fazer uma alteração no sentido de dar um pouco mais de fôlego ao meio campo, porque no banco nós não tínhamos um homem de meio campo com um pouco mais de características ofensivas para fazer uma troca, por exemplo, com o Caio, que há muito tempo não jogava, sentiu a dinâmica do jogo, nós deixamos ele um pouco mais daquilo que nós prevíamos, mas infelizmente logo em seguida tomamos o gol e aí as alternativas elas ficaram mais limitadas. Abrimos a equipe nos últimos minutos, mas já era tarde para buscar o resultado. Para finalizar, a pergunta do Iverson Fernandes da Rádio CBN Maceió. Daniel, boa noite. Alguns jogadores estavam caminhando em campo, com a clara demonstração de cansaço. Entretanto, a primeira mudança só ocorre aos 45 do segundo tempo. O fato de não ter feito alterações é em decorrência de não ter opções para o que o jogo pedia? Primeiro que eu enxergo que os jogadores estavam caminhando dentro de campo. Eu acho que os jogadores eles lutaram, eles correram, né, foram acho que fisicamente até superiores da equipe do Mirassol. Mas enxergo que alguns atletas sentiram, principalmente, por exemplo, o Caio. Mas como eu disse, né, nós não tínhamos no banco, né, o próprio Caliel, o próprio Raí, que seria uma alternativa de ter um jogador com um pouco mais de ofensividade dentro do meio campo, nós não tínhamos. E o que nós poderíamos fazer era um segundo atacante, mas acho que para enfrentar o Mirassol aqui dentro, principalmente no momento do jogo onde o Moser abriu a sua equipe, né, colocou 2 atacantes, mais o Chico, mais já tinha o Fernandinho dentro do jogo, né, se abriu, nós também não podíamos correr certos riscos, né, no final da partida, poderíamos ter encontrado uma melhor solução, mas acabamos sofrendo um gol que dificultou. É claro que estamos sofrendo com algumas dificuldades em termos de características, né? Tanto é que estamos aí no mercado à procura de atletas para o domingo, para o sábado, contra o Curitiba, já teremos o Cleiton à disposição, talvez mais um atleta aí que está sendo buscado, né? Para que chegue o mais rápido possível também para nos ajudar, e outros, né? Para que a equipe ganhe mais opções, para termos mais variações de jogadas, mais termos de características de jogo. Vamos ver o que vamos acontecer, mas enquanto esses atletas não chegam, nós temos que continuar trabalhando e confiamos e acreditamos nesse grupo, no potencial que ele tem, porque esse grupo já demonstrou resultados, esse grupo já demonstrou um futebol melhor, e é em cima disso que a gente vai trabalhar para resgatar essa confiança no melhor momento, e no próximo sábado é uma grande oportunidade. E agora aqui no canal você acompanha os melhores momentos da partida.
E o técnico Moussa Santos, do time do Mirassol, após a partida, vitória sobre o Galo, ele falou com a imprensa. Principalmente os primeiros 20, 25 minutos, nós tínhamos que nós criamos para fazer um gol. E aí o desgaste foi grande naquele momento ali de movimentação, de infiltração, de tabela, de cruzamento, volume de cruzamento. E aí nós nos desgastamos bastante. E depois que passou aqueles primeiros 25 minutos ali, o nosso ímpeto deu uma baixada, que é natural. Né? E eles tiveram o método de defender bem, mas nós criamos situações bem importantes para fazer 1-0. Infelizmente não fizemos. E assim, o segundo tempo nós iniciamos bem, mas por mérito, muito mais mérito deles do que demérito nosso, o jogo ficou morno, né? Acabou que eles se defenderam bem, nós não conseguimos mais fazer as combinações que nós tínhamos feito no primeiro tempo. E aí, em relação às trocas, assim, eu decidi manter o De La e o Fernando também, porque nós ficamos discutindo ali o Denis e o Ivan. O De La Torre é o artilheiro do time na temporada, acho que hoje é o artilheiro do campeonato, junto com o Marcão, não sei se. E o Fernando é um jogador do desequilíbrio, né? Então, por mais que o Fernando não esteve numa noite tão inspirada, nós sabíamos que era ele que nos dá, principalmente no segundo tempo, que o jogo ficou amarrado, nós precisaríamos dele para uma jogada individual. E tem coisa que não é o treinador, tem coisa que é a capacidade técnica do jogador. Muitas coisas, na verdade, é a capacidade técnica do jogador. E aí você precisa do cara do drible, do improviso, que foi o que o Fernando fez. Conseguiu fazer uma jogada individual, o De La Torre um centroavante nato de oportunismo, e aí fez um gol que, assim, importantíssimo para nós, né? Porque nós não vencemos há 4 jogos, e dentro da nossa casa nós temos que realmente ser muito forte e vencer os jogos como aconteceu hoje, mesmo que seja aos 45 do segundo tempo. Valeu, galera, esse foi mais um giro de informações, dessa vez falando do Galo aqui no nosso canal. Um grande abraço, se inscreve, deixa seu like, marque o sininho de notificação. Grande abraço.